Simplesmente não dá para ficar de fora desse potencial de valorização que tem as ações da CSN Mineração. Na minha leitura aqui, a gente já confirmou o nosso cenário de alta. Vamos entender todo esse contexto de novo, porque sim, pode ter sido só o começo. E quem está acompanhando aí todo o setor de mineração já viu aí um movimento muito positivo. Vamos tentar entender os nossos dois alvos, porque eu acredito que a gente já cumpriu o que precisava para voltar a subir. O mercado pode surpreender com uma alta até muito mais rápido do que era esperado nos tempos atrás aí, tá? Alguns dias atrás. Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise da CSN Mineração, CMIN3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver todo esse contexto de novo, porque na minha leitura já confirmamos a sequência de alta. A gente já tem aí um cenário bem positivo depois de sair dessa região de acumulação. A gente já bateu inclusive no primeiro alvo, como a gente pode ver aqui no gráfico semanal. A gente já tocou esse retângulo vermelho, mas de novo acredito que seja só o começo, talvez uma pequena correção. Claro que não dá para descartar, o importante é o contexto de longo prazo. Aqui está muito bem estabelecido. Eu acredito que quem comprou nas zonas boas aqui embaixo vai aproveitar bastante o potencial de valorização da ação. Tá? Antes da gente continuar, como sempre, não esqueça o nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica e se inscreve, dá essa força pra gente chegar lá nos 1.000 inscritos no nosso canal de cripto também, tá? Dá essa força e se inscreve, o mercado que em breve vai vir com alta forte. Tô avisando antes, hein? Então já se inscreve lá. E assim como vai ficar mais duas análises para vocês darem uma olhada, tem muita coisa boa ainda no mercado. Bovespa tá dando boas oportunidades, mas daqui a pouco vai passar, vai ver uma forte alta aí ainda, tá? Mais altas vindo, tá? Então vamos lá, gráfico semanal, aquela repassada rápida pro nosso público rotativo. A gente teve aqui o rompimento dessa linha de tendência de baixa lá em 2022, acumulação lateral, ou seja, primeiro movimento de alta, acumulação lateral, segundo movimento de alta. Batemos o nosso topo histórico, então aí na casa dos 7,27. Percebam que a gente tentou romper, rejeitou, teve um forte movimento de alta. Inclusive, na época eu achei que a gente poderia construir aqui um pivô, de repente algo um pouco mais suave que isso, mas o preço caiu aí praticamente em linha reta até o nosso suporte mais importante, tá? Essa casa aqui dos 4 aos 4,50 em todas as análises que eu trouxe aqui no canal, eu dizia que na minha leitura, na minha estratégia e na minha opinião, a gente não teria como perder esse suporte antes de pelo menos atingir o fechamento do gap importante que a gente tem no gráfico diário. Que só isso, na minha leitura, já compensava a operação. Tá? A gente vai ver isso agora também quando a gente passar para o gráfico diário. Então foi basicamente o que a gente fez e ainda com cheio de sinais nesse fundo. A gente tinha aqui, ó, 4,75 a gente fez um fundo, tentou perder esse fundo, testando o quê? Justamente o nosso suporte. Depois disso a gente rejeitou, voltou para testar justamente o fundo perdido, depois de romper um canalzinho de baixa aqui, e agora a gente nem vai precisar mais dele, tá? Então aqui no semanal tava assim, ó, inúmeros sinais que valia a pena investir aí para longo prazo nas ações da CSN Mineração, tá? Passando para o gráfico diário, a gente vê toda essa acumulação aqui. Olha o tamanho desse movimento lateral, onde a gente ficou aqui quantos dias? 146 dias andando de lado, ou seja, tem muito dinheiro nessa região aqui apostando justamente no movimento de alta. E é claro, como se a gente tivesse rompido para baixo, seria um sinal de alerta, mas como a gente rompeu para cima, na minha leitura é um sinal aí muito positivo para a continuação do movimento de alta. Inclusive, eu vou dar uma melhorada aqui nessa região. Vamos botar aqui 5,50 sendo o nosso suporte mais importante a partir de agora, tá? Depois a gente romper justamente aqui nessa pequena acumulaçãozinha aqui de 3 dias. A partir de agora que a gente vai observar o que vai acontecer, tá? Mas com esse contexto todo aqui, a gente já consegue projetar os alvos para a ação da CS Mineração e vocês vão entender porque eu acredito que ela tem um potencial muito forte de terminar o ano de 2024 aí em patamares bem maiores
e o porquê que estava tão barato comprar nessa região dos 4,90 aqui, e não foi por falta de aviso aqui no canal. Então, só isso já tá valendo aí o like de vocês, a inscrição no canal. Isso ajuda muito, me ajuda a chegar aí nos 10.000 inscritos até o final do ano. Uma meta bem modesta para esse pequeno canal, então dá aquela ajuda bacana. Deixa um like, deixa um comentário, vocês compraram, não compraram. Para comprar agora já tá um pouquinho mais caro, já dá uma aumentada no risco, mas ainda tem um potencial de valorização muito alto. Deixem aí, isso ajuda muito também o canal, tá? E vai ficar nossa área de membros aí para vocês darem aquela olhadinha, beleza? Então, vamos lá. O que que a gente vê a partir de agora, então, nas ações da CSN Mineração? A gente rompeu, né, essa região dos 5,50. A gente está testando essa zona aqui dos 5,80 até R$ 6. Esse retângulo vermelho, que é justamente a projeção desse pivô. Então a gente precisa romper essa região para seguir subindo, ou então a gente pode realmente bater aqui, fazer um recuo para testar essa zona rompida para depois voltar a subir. E aí daria algumas oportunidades a mais para quem ainda não comprou, tá? Mas existe uma possibilidade real da gente não ver mais esse movimento de recuo. Então a gente tem que estar preparado e por isso que a melhor oportunidade na ação estava aqui embaixo. Tá? A gente teve inúmeros motivos para comprar essa região. Agora, a gente tem como primeiro alvo realmente relevante o fechamento do gap que a gente tem, ó, justamente no teste do topo histórico, tá? Até vou puxar mais para cá. Olha como a gente tem essa região importantíssima, tá? Que é essa linha vermelha. Então tá lá no 7,23. Pelo preço de hoje, a gente vai ter um alvo de, vamos puxar aqui, de mais ou menos 26%. Mas de novo, para quem comprou no local ideal, vamos botar que tem esperado 5. A gente está falando uma alta aí de mais de 40%, tá? Isso só para o primeiro alvo realmente relevante para a ação. Então, só que nesse cenário já compensa, na minha leitura, mesmo que a gente vá fazer aqui de repente um cenário de correção um pouquinho mais longo prazo, onde a gente feche esse gap, recue e depois volte a subir, não importa, tá? O importante é que esse fechamento do gap já era bem interessante e é claro que a gente tem aí o maior cenário de longo prazo, que seria justamente a gente está fazendo um movimento de alta, correção lateral, segundo movimento de alta, correção, terceiro movimento de alta. Isso aqui joga as ações da CSN Mineração lá para casa dos R$ 10. Tá? Então, se a gente romper esse gap aqui e seguir subindo, prepare-se para uma alta ainda mais forte. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo em cima para vocês e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!